Será se está certo? Será se está errado? Será se vale a pena? Muitos já fizeram, vou ficar de fora ou entrar? Será se eu desisto? Será se eu insisto? Será se eu deleto? Muitos acessaram, vou ficar de fora ou entrar? Será se está certo? Será se está errado? Será se vale a pena? Muitos já fizeram, vou ficar de fora ou entrar? Será se eu desisto? Será se eu insisto? Será se eu deleto? Muitos acessaram, vou ficar de fora ou entrar? Será se vale a pena? Muitos já fizeram, vou ficar de fora ou entrar? Será se eu desisto? Será se eu insisto? Será se eu deleto? Muitos acessaram, vou ficar de fora ou entrar? Será se está certo? Hashtag Jesus. E aí, como foi a sua semana? Você conseguiu ler a Bíblia? Nós falamos semana passada sobre a Bíblia e hoje nós vamos continuar, porque a Bíblia, ela é muito importante. Então vale a pena a gente falar de novo e de novo. Você lembra que semana passada nós falamos desse livro? Então, nós precisamos, cada um tem um jeito de se organizar para ler. O que nós precisamos é ler, de preferência todos os dias. Hoje o nosso culto vai falar sobre leitura da Bíblia, pessoas que foram transformadas através da leitura da Bíblia. Você já foi assim, mexido ou mexida? Leu um negócio e falou assim, é para mim, parece que Deus está falando comigo. Eu já. E eu já tive essa experiência lendo a Bíblia e ouvindo alguém falar sobre a Bíblia. Então, nós temos um momento da história do povo de Israel que eles estavam assim, super chateados, eles estavam numa outra terra. E aí, eles descobrem a Bíblia. Vamos ouvir essa história? Hoje vamos ouvir uma história que está contada na Bíblia, lá nos livros de Esdras e Neemias. E essa história aconteceu numa época muito difícil para o povo de Israel. O povo estava vivendo há muito tempo em pecado, desagradando a Deus. E como consequência, Deus permitiu que o rei da Babilônia destruísse Israel. Eles vieram, destruíram os muros de Jerusalém, destruíram o templo de Deus. Mas não só isso, eles ainda levaram o povo de Israel para o cativeiro lá na Babilônia, onde o povo ficou vivendo por mais de 100 anos.
Mas depois desse tempo, Deus se lembrou do seu povo e tocou o coração do rei chamado Ciro. Ele fez um decreto dizendo que o povo de Israel podia voltar para Jerusalém e reconstruir o templo de Deus. Inclusive, esse rei devolveu todos os utensílios de ouro, de prata, as bacias que tinham sido trazidas lá do templo que foi destruído. E foi assim que um homem chamado Zorobabel reuniu um grupo de israelitas e fez essa viagem de volta. Uma viagem que durou mais de 4 meses, porque eram mais de 1.500 quilômetros por estradas perigosas. Bom, chegando em Jerusalém, o que eles encontram? Ruínas, tudo destruído. Eles tiveram que recomeçar do nada e reconstruir o templo de Deus. Foi um trabalho muito difícil, mas depois de alguns anos eles conseguiram, terminaram, reconstruíram o templo. E o dia da celebração de dedicação do templo a Deus foi um dia de festa. Tocaram trombetas, os sacerdotes ofereceram os sacrifícios que Deus ordenava e eles celebraram a Páscoa. Bom, depois do templo ter sido reconstruído, outros 2 grupos de israelitas voltaram da Babilônia para Jerusalém. O primeiro grupo foi liderado pelo sacerdote Esdras, mas a gente já vai falar dele de volta. E um segundo grupo, num outro momento, voltou liderado pelo Neemias. O Neemias, que depois foi governador de Israel, ele coordenou a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, porque o povo estava desprotegido, eles tinham muitos inimigos atacando o país. Então, eles reconstruíram os muros da cidade, colocaram portas para se defenderem. E o Esdras. O Esdras era um sacerdote e diz a Bíblia que ele era estudioso da lei. Mas ele não só estudava a palavra de Deus, ele se dedicava também a ensinar aos israelitas as verdades da palavra e também a praticá-la, né? Bom, mas naquela época os líderes do povo chegaram para o Esdras e contaram que o povo tinha se esquecido dos mandamentos de Deus. Eles estavam vivendo conforme a sua própria vontade. Esdras ficou muito triste. Ele rasgou as suas roupas, ele arrancou os seus cabelos e ele chorou. Ele chorou e ele pedia perdão a Deus. Ele dizia: Deus, o Senhor foi tão bom, permitindo que a gente volte, que a gente reconstrua o templo e a gente vive em pecado. Bom, ele fez isso diante do templo, então foi juntando um monte de gente, foi juntando uma multidão. E no final, a multidão também estava chorando. E eles se arrependeram dos seus pecados e decidiram renovar a sua aliança com Deus. Olha que legal, o povo pediu para Esdras ler a palavra de Deus para eles. Então foi assim que eles construíram uma plataforma assim alta de madeira na frente da Porta das Águas em Jerusalém. E Esdras abriu os rolos da lei, o povo todo ficou de pé. Quando ele louvou a Deus, o povo com as mãos erguidas disse amém. E o povo se ajoelhou e se prostrou com o rosto na terra em adoração a Deus. E foi assim que Esdras leu a palavra da lei desde cedinho até o meio-dia. E vocês acham que o povo estava cansado, dormindo? Não, eles estavam em pé, ouvindo com muita atenção. E os levitas que trabalhavam no templo iam explicando para eles o que significava as palavras que eles estavam ouvindo. E no final, o povo todo estava chorando. Sim, eles choraram porque eles perceberam que eles não estavam cumprindo os mandamentos de Deus, não estavam agradando a Deus. Mas Esdras disse: não chorem, não fiquem tristes, esse dia é consagrado a Deus. Esdras mandou eles irem para casa, fazerem uma festa com comida, com bebida, mandou que eles distribuíssem para quem não tinha comida e foi o que eles fizeram. Foi um dia de festa, eles estavam muito alegres porque eles tinham entendido a palavra de Deus que tinha sido lida. Mas não foi só naquele dia, não. Eles continuaram estudando a palavra de Deus e eles encontraram lá uma ordem que Deus tinha dado a Moisés de que o povo deveria celebrar uma festa chamada Festa das Cabanas. E eles perceberam que eles tinham esquecido disso. Então, eles decidiram celebrar. Montaram tendas, cabanas nos terraços das casas, nos pátios, e durante 7 dias Esdras lia a palavra de Deus. E no final de tudo isso, mais uma vez eles se reuniram diante de Jerusalém
Esdras leu a palavra de Deus durante 3 horas. E durante as outras 3 horas, o povo confessou os seus pecados e adorou a Deus. Vejam só, essa é uma história de como a palavra de Deus mudou a vida daquele povo. Vocês conseguem imaginar como foi essa viagem? Imagina uma multidão, muitas pessoas caminhando, e eles iam caminhando alegres. Sabe por que eles estavam alegres? Porque eles estavam cativos. E Deus tinha libertado eles, tinha chamado eles para ir para a sua terra, para o seu povo, para o seu país. Mas imagine esse povo caminhando durante 3 meses no deserto. 3 meses eles caminhavam no deserto, passavam em mar, passavam perto de montanhas, subiam, desciam. E eles chegaram no lugar onde Deus tinha falado para eles voltarem, que era a terra deles. Quando eles chegaram lá, vocês se imaginam se eles foram direto construir a casa deles? Não, eles foram construir um templo, porque o templo representava o lugar onde Deus estava ali, era a presença de Deus. E eles queriam estar na presença de Deus. Então eles começaram a construir. Mas eu quero contar para vocês por que esse povo estava cativo. Sabe por que eles estavam cativos? Porque eles tinham desobedecido a Deus, eles tinham pecado. E o pecado nos afasta de Deus, desagrada a Deus. Porque Deus, apesar de Deus ser Deus é maravilhoso, Ele é bom, bondoso, soberano. Mas Ele não suporta o pecado. E as pessoas sofrem as consequências do seu pecado. Assim como nós. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós sofremos as consequências. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Porque Esdras começou a ler a Bíblia para o povo. E eles começaram a ver que o que Deus dizia na Bíblia lá não condizia com o que eles estavam fazendo e vivendo. E eles ficaram muito tristes e eles se arrependeram. E Deus se agrada quando a gente confessa aquelas coisas que a gente está fazendo de ruim. E confessa para Ele, Deus se agrada e nos perdoa. Deus quer que a gente viva com essa visão de que fazer o que é mal para Ele não agrada. Então por isso que é tão importante saber o que está escrito na Bíblia. Deus, na Bíblia, sabia que na Bíblia fala para a gente não mentir? Não minta. E quando a gente mentir, a gente tem que confessar a nossa mentira. Então isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva com esse coração pertinho dEle, querendo agradá-lo, olhando o que a palavra dEle diz e vivendo de acordo com o que Ele está falando na palavra dEle. Tá bom, queridos? Então que Deus os ajude a ficarem firmes e a ouvir o que Ele fala na palavra. Beijo! Viu só? Deus está vivo e entre nós. E está aí, pertinho de você. Deus também pode falar com você. E uma das formas que Deus fala com a gente, que a gente aprende muitas verdades sobre a Bíblia, é cantando. Vamos cantar? Vamos lá, turminha! Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Mais rápido. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não lê a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, oh dó, diminuirá. Quem não lê a Bíblia não lê, diminuirá.
beijo, turminha. Leia a Bíblia e faça oração. Ha! Faça oração. Hey! Faça oração. Bom! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que a Bíblia só mudou pessoas lá atrás, há muito tempo. Mas você sabia que hoje a Bíblia continua mudando, continua transformando, que Deus continua chamando pessoas pequenas, médias, grandes, pessoas de todas as nações, as culturas, para ter um relacionamento com Ele? E assim como Esdras, quando ele leu a Bíblia, as pessoas começaram a sentir que precisavam mudar. Pessoas da nossa igreja aqui que você conhece também já experimentaram isso. Vamos ouvir alguns depoimentos? Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Então, a gente está estudando sobre a Bíblia essas 2 semanas. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre as cartas de Deus pra gente. Hoje em dia é fácil, né? A gente recebe WhatsApp, pode conversar pelo Skype, mas antigamente não tinha que ser por carta. Mas mesmo assim, vocês conhecem o Davi e o Lucas, que estão lá na Tailândia. Faz um tempão que a gente não vê eles. E também a gente não sabe muita notícia deles. E é muito bom quando a gente recebe uma carta contando como eles estão, o que eles estão fazendo. Na verdade, acho que se a gente vir eles agora, a gente nem vai reconhecer, eles devem estar bem grande. Então, quando a gente recebe uma carta e a gente que a pessoa escreveu pra gente, a gente parece que fica mais pertinho dela. E a Bíblia, são cartas de Deus pra gente. Você pode falar assim, mas Deus escreveu há muito tempo. Não, ele fala com a gente e cada vez que você lê, ele fala uma coisa diferente usando as palavras dele. Isso é bem importante. Vocês conhecem aquela parábola? Vou contar o que aconteceu comigo. Vocês conhecem aquela parábola do filho pródigo? Que ele pegou a herança do pai, foi embora e depois ele voltou, que ele perdeu tudo, enfim. Uma vez que eu li, Deus falou assim, Lu, você é igual esse filho pródigo. Você está sendo rebelde e você não quer obedecer. Aí, muitos anos mais tarde, eu li de novo essa parábola. E ele falou, Luciana, você é que nem aquele irmão que ficou, que teve tudo e ainda fica reclamando. Falei, é verdade. E outra vez ainda, que eu li aquela parábola, ele falou assim, Luciana, você é que nem esse pai. Você tem que perdoar e receber as pessoas de volta na sua vida. Falei, é verdade. Cada vez ele fala de uma maneira diferente, com as palavras dele. Aí você pode falar assim, mas eu oro. Oração é você falando com Deus. Mas você fala assim, mas Deus fala no meu coração. Nem sempre, às vezes é muito confuso. Porque às vezes você quer muito uma coisa e você acha que Deus falou aquilo. Ou às vezes, por exemplo, você está muito triste. E daí você não consegue escutar a voz de Deus direito. Então, quando você lê a Bíblia, é realmente a palavra dele. Ele falando para você. Isso é bem importante. Mas como é que você vai ler? Por exemplo, você fala assim, Deus, eu quero ter mais paciência. Aí você vai lá na Bíblia, acha todos os versículos sobre paciência. Não é assim que a gente faz. Por quê? Porque a mesma coisa que você estivesse falando para Deus, Deus, só fale comigo sobre paciência. Se você quiser falar outra coisa, não me interessa. Não é assim. Deus quer falar o que Ele quiser. Então, qual é o jeito certo da gente ler? A gente vai lendo a história. Uma carta, por exemplo, se eu recebesse uma carta, fala assim, oi, Luciana, tudo bom? Tenho uma grande notícia para te dar. E se eu não lesse o resto da carta? Eu tenho que ler o resto da carta para saber exatamente qual é a notícia, o que a pessoa queria falar. Assim também é com Deus. A gente tem que ler todo o capítulo ou todo o livro para Deus falar o que Ele quer. Às vezes Ele quer falar uma coisa completamente diferente daquilo que você gostaria ou que você tinha orado. Ele quer conversar outras coisas com você. Então, é bem importante a gente entender que quando a gente ora, é a gente falando com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente, com as palavras dele. Então, galerinha, bora ler as cartas de Deus, que é bem importante, como a Sônia falou a semana passada, como a Lília falou a semana passada. Cada vez que você lê, Deus fala pra você de modo diferente, com as palavras dele, tá bom? A gente se vê logo, então. Beijo! Eu lembrei de falar uma experiência que eu tive quando eu tinha 5, 6 anos com a minha mãe, sobre a questão da oração e da Bíblia. Ela falou assim, você não quer aprender a orar? E eu falei, eu quero, mamãe, então me ensine. E ela falou, pega a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso eu já tinha ouvido, né? A gente
fui criado na igreja, mas eu repeti aquela oração sem pensar muito. Ela falou, você devia fazer uma frase cada vez que você for orar sozinho agora, orar sozinho, sem minha mãe ter que falar, eu repeti, né? Então um dia, eu me lembro no quarto, eu parei e falei para mim, então, Pai Nosso que estás nos céus. Eu falei, bom, minha mãe mandou parar. E eu estava sozinho, eu comecei a pensar, mas Pai, nossa, aqui Deus é um Pai, e é um Pai que está no céu. Então essa frase, eu fiquei ali um tempinho, não lembro quanto, era criança, uns minutinhos, pensando na importância de ter um pai. Eu ainda tinha meu pai terreno, né? Meu pai estava vivo na época, mas ele entendi que eu tinha um outro pai, e esse pai estava nos céus. E à medida que eu fui, nesses tempos, frase por frase, a oração teve um outro sentido. Primeiro que eu comecei a orar de olho aberto, porque à medida que eu meditava nas frases, assim como criança, eu estava sozinho e sem pressa. E isso ficou um tempão, não lembro quanto, porque você sabe que isso, eu já estou de cabelo branco, isso foi lá nos 6 anos, mas a própria oração do Pai Nosso me deu um sentido diferente, e dessa experiência em diante, eu resolvi não ter pressa em estudar os textos da Bíblia. Às vezes ficar no mesmo tempo, um grande tempo no mesmo texto, mastigar devagar, porque quando você não tem pressa, você deixa a palavra de Deus, aquilo que você está meditando, entrar na sua mente, nos seus sentimentos, no seu coração. E essa é uma boa experiência para mim. Oi, gente! Eu vim mostrar para vocês umas bíblias que eu e minha mãe fizemos. Esta daqui é a minha, olha que bonitinha. Aqui são as páginas dela. Aqui é o marca-páginas. E essa daqui é da minha mãe. Aqui você pode abrir, ó, essa gavetinha que tem aqui e botar o seu salmo ou a sua frase preferida da Bíblia. Vocês gostaram? A minha mãe vai ensinar vocês a fazer já já. Beijo! Olá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bíblia de papel feita de caixa de fósforo. Você precisa de uma caixa de fósforo vazia, pedacinhos de papel brancos e coloridos. Se você tiver uma fitinha, vai precisar também de cola, tesoura e canetinhas. Então, aqui eu já deixei cortado, mas deixa eu mostrar. Essa tira de papel eu cortei do tamanho para caber aqui dentro do fundo. E ela tem o comprimento de uns 5 caixinhas aqui. Esses 3 pedacinhos de papel eu cortei medindo aqui, ó, o tamanho de uma lateral e os 2 fundinhos da parte de dentro da caixinha. Agora a gente precisa só colar para encapar. Pronto. Agora, essa tirinha de papel, a gente vai colar aqui por dentro, passa cola na pontinha de cima, põe por aqui com uma mão e lá do outro lado segura com a outra mão. Ó, cola na parte de cima. Segura aqui para firmar bem. Nesse pedaço aqui que ficou para fora, a gente vai escrever um versículo que a gente gosta ou que a gente quer lembrar sempre. Pronto. Depois de escrever, a parte de baixo a gente vai passar cola e grudar aqui no fundo da caixinha. Aí a gente tem que ir dobrando assim os pedacinhos por dentro para ela encaixar aqui dentro.
assim. Agora, para finalizar, a gente corta um papel colorido, assim, ó, um pouquinho maior aqui nas bordas e nas pontinhas. Corta do tamanho certo e a gente vai colar também. Para terminar, você deixa ela aberta para saber o que é a frente. Aqui na capa você pode escrever Bíblia. Ou você pode enfeitar, pintar, fazer desenhinhos, colar adesivos aqui nessa parte. E aqui nas laterais a gente vai fazer uns risquinhos para aparecer as folhas. Os 3 lados. E pronto, deixa eu mostrar como ficou. Aqui está a nossa Bíblia. Quando a gente abre, lê o nosso versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Tão bom! Mas é tão bom a gente poder aprender mais sobre a Bíblia. Uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu posso explicar coisas sobre a Bíblia para as pessoas. E eu já tive a oportunidade, o privilégio de ver Deus mudando a vida de muitas pessoas através da leitura da Bíblia, através de estudos. Isso é muito legal. E o mesmo Deus que estava lá com Esdras, que estava com as pessoas que a gente ouviu aí o depoimento, está aí com você. Muito legal, né? Então, meu desafio da semana é você ler o nosso livro, ler a sua Bíblia e também contar para alguém aquilo que você entendeu. Porque quando a gente ensina, quando a gente explica, nós entendemos muito, muito mais. E o nosso versículo da semana é o Salmo 119, 18, que é o salmo que eu gostaria que você, toda vez que você fosse ler a Bíblia, você fizesse uma oração parecida com esse salmo, que fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deus pode nos ajudar, pode tornar viva essa palavra através do Espírito Santo. Então, boa semana e vamos ler a Bíblia?